Olá, meus amados irmãos, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom mais uma vez estarmos juntos para compartilharmos a palavra do nosso Deus. E queremos neste momento estar lendo o texto da palavra de Deus que encontra-se no livro de João, capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 41. E vai nos dizer assim a palavra de Deus: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Algum dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosses cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, mais uma vez te agradecemos e engrandecemos o teu santo nome, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Queremos te agradecer agora pela leitura da tua palavra e te suplicar, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, assim te oramos agradecidos, agora e para sempre. Amém e amém. Meus amados irmãos, existe propósito de Deus em todas as coisas. Tudo aquilo que Deus faz na vida do homem é com um propósito este de beneficiar o homem, para que o homem possa ter uma vida de paz, para que o homem possa ter uma vida de tranquilidade, para que o homem possa ter uma vida de felicidade e, acima de tudo, para que o homem possa ter uma vida eterna futuramente com Ele, com Deus. Quando olhamos para o texto que lemos, nós vamos ver que este texto está finalizando a história do homem cego. História esta, meus amados, que começou com uma pergunta feita pelos discípulos do Senhor Jesus a respeito daquele homem que estava à margem do caminho, aquele homem que estava mendigando, aquele homem que era cego. Os discípulos, olhando para aquele homem, voltam-se para Jesus e faz a seguinte pergunta: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus então vai dar resposta para os seus discípulos e vai dizer que nem aquele homem havia pecado, nem os seus pais haviam pecado, mas aquele homem havia nascido cego para que a glória de Deus, para que as obras de Deus pudessem se manifestar na vida daquele homem. E nós vamos ver, meus amados, que depois de Jesus ter dito estas palavras para os seus discípulos, então Jesus Cristo, ele volta-se para aquele homem e ele cospe na terra, faz um lodo, unta as vistas daquele homem e diz para aquele homem: olha, vai no tanque de Siloé e lava-te.
E aquele homem imediatamente ele obedece ao mandado do Senhor Jesus, e ele tendo ido e tendo se lavado, ele volta agora são, volta curado, volta enxergando, podendo ver todas as coisas, todas as maravilhas, tudo aquilo que Deus havia criado. Algo que a sua visão nunca havia alcançado, pois ele era cego de nascença. E nós vamos perceber, em meio ao texto que lemos, que então começa-se um grande interrogatório para saber sobre tudo aquilo que havia acontecido na vida daquele homem. Primeiramente, os seus vizinhos começam a lhe perguntar, e entre eles surge algumas dúvidas se realmente era mesmo aquele homem, o cego que mendigava, ou se era outra pessoa. E nós vamos ver que eles então apresentam aquele homem aos maiorais, apresenta aquele homem aos fariseus, que também vão lhe interrogarem. Mas na interrogação surge também algumas dúvidas, surge algumas descrenças. Eles não creem que Jesus Cristo, o Filho de Deus, fora aquele que havia lhes devolvido a visão. E então eles, interrogando aquele homem, eles perguntam como tudo aconteceu, e aquele homem ele vai então contando a forma com que Deus havia feito em sua vida. E nós vamos ver que alguns dos fariseus, eles diziam: esse homem não é Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve então dissensão entre eles, porque uns acreditavam, outros não acreditavam, e isto causou então um grande problema ali entre eles. E nós vamos ver que posteriormente aqueles homens eles vão expulsar o homem que anteriormente era cego da sinagoga. E tendo expulsado, então é quando Jesus o encontra, é quando Jesus conversa com aquele homem para saber realmente qual era o pensamento daquele homem. Talvez o pensamento anterior, mas também o pensamento atual. Na verdade, Jesus Cristo, pela sua onisciência, ele até sabia, mas ele queria que este homem declarasse com a sua própria boca. E Jesus então faz uma pergunta para aquele homem. Jesus pergunta assim: crês tu no Filho do Homem? Está no versículo 35, parte B. E aquele homem ele vai simplesmente responder a pergunta do Senhor Jesus, lhes fazendo uma outra pergunta. Ele vai dizer assim: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E nós vamos entender com isso, meus amados, que só é possível crer mediante o conhecer. É necessário que o homem tenha conhecimento verdadeiramente de quem é o Senhor Jesus, para que ele então possa crer. É por isso que nós, os servos de Deus, aqueles que são salvos por nosso Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não podemos cessar de falar, não podemos cessar de pregarmos o Evangelho do nosso Deus, a mensagem de salvação. Depois daquele homem ter
perguntado então ao Senhor Jesus, feito uma contra-pergunta a respeito daquela que Jesus havia feito a ele, nós vamos ver que Jesus Cristo, então, ele se apresenta para aquele homem, por conta do interesse que aquele homem estava de conhecer, de saber quem é Jesus. E Jesus então lhe disse: já o tendes visto, e é o que fala contigo. Então, imediatamente, meus amados, aquele homem, olhando para Jesus, ele disse assim: creio, Senhor, e o adorou. Aquele homem estava com a sua adoração, com a sua gratidão ali diante de Jesus Cristo, dizendo que cria no Filho do homem, que era aquele próprio que estava se apresentando para ele ali, que era o Senhor Jesus. E aí nós vamos entender que aquele que crê se curva diante de Deus. Agora aquele homem já conhecia quem era Jesus. Agora aquele homem cria no Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e agora aquele homem então estava se curvando diante de Cristo Jesus para adorá-lo. Meus amados, é exatamente este o exemplo que nós devemos seguir, o exemplo de nos curvarmos diante de Deus para a adoração por tudo aquilo que Cristo fez e que Cristo tem feito em nosso viver. E tudo aquilo também que Cristo ainda fará. Tudo é para a honra e para a glória do nosso Deus. Mas olhando também para este texto, nós vamos entender que a ação de Jesus Cristo na vida do homem promove mudanças espirituais. Quando olhamos para o versículo 39, o versículo vai dizer assim: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e de que os que veem se tornem cegos. Meus amados, Jesus Cristo veio a este mundo para abrir os olhos dos homens, para que os homens possam ver a glória de Deus. Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo é a luz que reflete a glória de Deus. Quando olhamos para João capítulo 8, versículo 12, na parte A palavra de Deus ou a parte B, a palavra de Deus vai estar dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim, ou quem me segue, não andará em trevas. É isto que a palavra de Deus nos diz, meus amados. Jesus é a luz que veio para iluminar o homem, para iluminar o ser humano. Jesus Cristo abre os nossos olhos para que vejamos a glória de Deus, mas depois de ter aberto os nossos olhos espirituais, então Ele fecha também os nossos olhos para que não possamos ver as coisas ilícitas, para que olhemos tão somente para Ele, para que façamos tão somente a vontade dEle. Precisamos, meus amados, olharmos para o que é de Deus e deixarmos para trás tudo aquilo que não pertence a Deus. É por isso que a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 12, a parte A, o apóstolo Paulo vai estar dizendo assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo que todas as coisas
estão diante dele. Mas não é bom que ele olhe para tudo aquilo que está diante dele. Ele precisa olhar tão somente para aquilo que lhe convém, para aquilo que agrada a Deus, para aquilo que enaltece o nome de Deus. Interessante, meus amados, que Jesus ele se coloca à disposição do homem para que o homem seja verdadeiramente feliz. Era isto que Jesus Cristo estava fazendo no texto que lemos, se colocando à disposição daquele homem para que ele fosse totalmente feliz. Ele já tinha a sua visão física aberta. Agora ele precisava ter a sua visão para as coisas deste mundo fechada para que ele pudesse olhar tão somente para Deus. E é assim também que Deus faz com o homem que crê nele, o homem que está disposto a segui-lo e a servi-lo. É por isso também que o apóstolo Paulo, neste mesmo versículo que lemos, a parte B dele, vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. Deus se coloca, meus amados, à nossa disposição para que nós tenhamos um autocontrole sobre todas as coisas, para que possamos dominar tudo aquilo que está diante de nós e para que não sejamos dominados por aquilo que não presta, porque sabemos que existe o nosso adversário que coloca as coisas à nossa frente e que tenta de todas as formas nos tirar da presença de Deus. Mas Deus, ele está pronto, Jesus Cristo está pronto para nos ajudar a permanecermos na sua presença. E nós vamos entender também que Cristo veio a este mundo para fazer justiça. O versículo de número 39 vai nos dizer assim: prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Quando nós pensamos na palavra juízo, a palavra juízo é o ato de Deus baseado em sua justiça, pelo qual ele condena ou absolve pessoas. Juízo é um ato de Deus. E nós vamos entender, meus amados, que Cristo veio a este mundo para que os homens vejam as coisas de Deus com os olhos da fé. Até porque quando nós pensamos em Deus como Criador, nós vamos entender que Deus é Espírito. Então Deus não se apresenta fisicamente. Quando nós vamos pensar em Jesus Cristo como Salvador, ele se encarnou na forma de homem, esteve entre nós, mas voltou para Deus. Hoje ele se apresenta para nós também em forma de Espírito. Temos entre nós o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos conforta, que é aquele que nos consola, que é aquele que nos ajuda nesta caminhada, para que possamos vencer todas as nossas dificuldades e para que possamos ver então as coisas de Deus através dos olhos da fé. Quando pensamos na palavra fé, e a Bíblia vai definir esta palavra, a Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É este tipo, meus amados, de fé que nós precisamos ter e que nós precisamos manter no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Cristo veio a este mundo para que não haja a condenação eterna. Foi por isso que Jesus Cristo veio e que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, entregando a sua vida pela humanidade. Como a palavra de Deus nos diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque para Deus não é interessante que o homem, que o ser humano tenha só uma vida aqui terreal, mas se perca para a eternidade. A vontade de Deus é que todos os homens estejam com Ele na eternidade. Porém, Ele respeita a vontade do homem. E para que o homem possa então estar com Ele, é necessário também que o homem creia. É necessário que o homem reconheça o seu estado de pecador, para que então possa estar com Ele na eternidade. Jesus Cristo veio a este mundo para anular o pecado que cega o homem e o mata para a eternidade. E nós vamos entender, meus amados, que a forma, o método que Jesus usa para anular os nossos pecados é através da sua morte também. Mas para que os nossos pecados sejam anulados, Jesus Cristo já fez a parte dele. Jesus Cristo já morreu. Jesus Cristo já ressuscitou. Jesus Cristo já cumpriu com tudo aquilo que Deus havia planejado para que o homem pudesse ser salvo. E agora então ele respeita a vontade do homem e ele espera que o homem então faça a parte dele para que haja a salvação. E o que o homem precisa fazer então para que ele possa ser salvo? Precisa tão somente, meus amados, confessar os seus pecados e se arrepender dos seus pecados, pedindo a Deus perdão, para que então os seus pecados sejam perdoados, para que ele possa ter uma vida então de tranquilidade, uma vida de felicidade. A palavra de Deus lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, vai nos dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele, Deus é aquele que pode perdoar os pecados, mas nós precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos então crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pergunta de Jesus para aquele homem é: crês tu no Filho do homem? O Filho do homem, o homem é Deus, o Filho do homem é Jesus Cristo. E este é o único meio, meus amados, então, de um dia adentrarmos nos céus, de um dia termos uma vida eterna com o nosso Deus. Esta é a proposta de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da humanidade. Mas precisamos, acima de tudo, crer. Precisamos deixar com que Jesus Cristo possa estar abrindo os nossos olhos para que vejamos a glória de Deus. E também precisamos permitir que Ele feche os nossos olhos para que não vejamos tudo aquilo de ruim que está à nossa volta. E tendo então nos arrependidos, com certeza estaremos com Deus na glória. Que Deus a todos abençoe e que busquemos sempre a vontade de Deus para a nossa vida. Fiquem na paz.